Meus irmãos, foi lido Efésios, capítulo 5, os irmãos podem acompanhar a palavra, Efésios capítulo 5, verso 1, aqui nós vemos o apóstolo Paulo, dizendo, pelo Espírito do Senhor, mediante a presença do Espírito do Senhor, fala a palavra do Senhor: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Aqui a palavra, meus irmãos, diz para nós sermos imitadores de nosso Rei, Senhor Jesus, como filhos amados, sem imitar os passos de nosso Rei, Senhor Jesus, em tudo. É o que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para a vida de vocês, para vossas almas. Então aqui nós vemos a palavra dizendo para nós sermos imitadores do Senhor, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Os irmãos, veja, a palavra diz para nós vivermos em amor, como o próprio Senhor Jesus nos amou, que nós vivamos no amor, por amor. O Senhor Jesus nos amou, não olhando para os nossos defeitos e falha. Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida para a nossa salvação. Ele se entregou, dando a sua vida para resgatar a nossa vida da maldição do pecado. Por isso a obrigação nossa é lutarmos para viver no amor do Senhor, na presença do Senhor cada dia. Então a palavra diz, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício. Os irmãos, veja que o Senhor Jesus foi apresentado ao nosso Pai em uma oferta, em um sacrifício vivo, agradável aos olhos de nosso Pai, dando a sua vida para resgatar a vida da raça humana que estava perdida pelo pecado. Por isso todo aquele que olha para o Senhor Jesus se torna salvo. Se você voltar o teu olhar para Ele e procurar se converter, se mudar de vida, tornamos salvo. Então a palavra, nós podemos ver claramente que Ele se apresentou como oferta e sacrifício em aroma agradável ao nosso Pai Celestial. Assim como os filhos imitam os pais, como os filhos sempre procuram imitar os pais, devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Seu grande amor por nós levou a auto-sacrificar para que pudéssemos viver. Os irmãos, vejam, auto-sacrificar, dar a sua vida em sacrifício, ali numa cruz, dando a sua vida, auto-sacrificando a si mesmo. O Senhor Jesus fez isso para dar a nós vida. Então nós podemos observar, nosso amor por nosso semelhante deve ser da mesma espécie. Nosso amor diante dos nossos semelhantes deve ser a nossa mesma espécie. Um amor que vai além de afeto, que é capaz de santificar-se em benefício dos outros. Você lutar, se olhar e dizer: eu não posso perder meus filhos, eu não posso perder minha esposa. Você auto-sacrificar, você batalhar, você jejuar, orar e pedir ao Senhor: salva os meus, salva amigos, parentes, vizinhos, salva, Senhor. Trabalha nisso, usa, você auto-sacrificar, você lutar, você se dar em sacrifício das pessoas, para ter a oportunidade que nós temos de conhecer o Senhor Jesus conosco. Amém? Vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. O quanto é importante o cristão lutar para isso. Os irmãos, observa bem, se nós olhamos pela palavra, podemos ver claramente o verso 3: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Aí são um lado que nós temos que ter muito cuidado, reconhecermos que nós somos chamados para viver uma vida santa aos olhos do Senhor,
uma vida santa, exemplo para o mundo que daí fora as pessoas olhar e reconhecer que o nosso viver é do Senhor. Então a palavra diz que entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, também nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não pode haver na vida dos santos, dos filhos do Senhor. Nós podemos observar o verso 4, a palavra nos diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Os irmãos observam bem, se nós olhamos pela palavra, tudo está escrito, meus irmãos, para nós não participarmos do mundo pecaminoso, para nós não apoiarmos nunca o erro, somos orientados pela palavra. Podemos ver o verso 4, histórias de obscenidades e piadas grosseiras. Os irmãos vejam quantas piadas grosseiras, histórias de obscenidade são tão comuns que muitas vezes são aceitas naturalmente. Muitas pessoas aceitam naturalmente, são histórias obscenas, piadas grosseiras, são tão comuns que muitas vezes são aceitas naturalmente. Entretanto, Paulo avisa que a linguagem própria não deve ter lugar na conversação dos cristãos, porque ele não reflete a presença de Deus em nós. Essa linguagem não reflete a presença do Senhor sobre as nossas vidas. E ainda diz: como podemos louvar o Senhor Deus, louvar o Senhor Jesus e lembrar aos outros a sua bondade, quando nossas palavras são tão vulgares? Por isso você tem que ter muito cuidado com o que fala, não haver palavras vulgares na nossa vida. Isso é bom, meus irmãos, aprender que tem muitos evangélicos, não vou dizer nosso meio, mas tem muitos evangélicos que usam muitas palavras, acha que é normal, acha que é certo, e você sendo instruído, você pode levar eles a palavra, que isso diante aos olhos do Senhor é pecado. Não podemos participar desse tipo de vida, não podemos apoiar esse tipo de coisa. Muitas pessoas acham bonito ouvir piada suja. Se você participa, você está em pecado como uma pessoa. Por isso você tem que ter um cuidado, você é um templo vivo do Espírito do Senhor. Nunca apoiar, nunca achar graça, achar que está certo. Sempre você reconhecer que você é um templo vivo do Espírito do Senhor. Você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para ser do Todo-Poderoso, ser filho do Todo-Poderoso. Então nós podemos observar o verso 4, agora o verso 5 diz assim, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Os irmãos observam bem, ainda diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Os irmãos vejam, não participe, não apoie, nunca aceite. Tem pessoas, meus irmãos, que usam, infelizmente, uma vergonha, mas crente, que usa a palavra do Senhor para fazer piadinha, para brincar. Esquece lá de Êxodo 20, as ordenanças do Senhor. Não usa o nome do Senhor em vão, está usando a palavra do Senhor em vão, em brincadeira. Vou pagar caríssimo por isso, porque brincou com a palavra do Todo-Poderoso. Essa palavra é viva, essa palavra é poder. Nunca, você sempre respeita, sempre você tem um zelo pela presença do Todo-Poderoso, sempre você tem um ciúme dessa palavra, porque é a boca de nosso Pai falando conosco, e você reconhece pelo Espírito do Senhor que não cabe a nós apoiar o erro, não cabe a nós irmos a esse caminho. Podemos observar, Paulo está dizendo que não se deve tolerar o estilo de vida das pessoas que encontra
desculpa para o seu comportamento impróprio. Os irmãos, veja, Paulo diz claro que não, aqui Paulo está dizendo que não se deve tolerar estilo de vida que encontra desculpa para o seu comportamento impróprio e recomenda aos outros que façam o mesmo. Então aqui claro, não tolera, não aceita esse estilo de vida. Quem pertence, quer pertence à igreja, quer não, seja um crente ou não crente. Se for uma pessoa não crente, você não aceita. E se for um crente que está contando essas piadas, não aceita. Quer crente, quer não crente. Por quê? Tem não crente que gosta de contar piada além do limite. E se você participa, você está apoiando o pecado. Então, e tem muitas pessoas que se dizem evangélico, gostam também. É o que Paulo está dizendo, não sou eu. O comentarista diz claro que há pessoas que gostam de fazer isso, mas se depender de nós, não tem apoio. Amém? Quantos pedem glória a Deus? Glórias ao Senhor. Se depender de você, não tem apoio. Sejamos que ser sinceros aos olhos do Senhor. Então, tais pessoas podem rapidamente contaminar o corpo de Cristo e ameaçar a sua unidade e o propósito. Tais pessoas, esse tipo de gente, pode contaminar o corpo de Cristo. Os irmãos, vejam, contaminar a igreja, contaminar a vida de um irmão e o propósito. Devemos ser amigo dos incrédulos. Devemos ser amigo dos incrédulos. Podemos ser amigo de muitas das pessoas que estão aí fora do mundo, que não conhecem o Senhor. Devemos ser amigo dos incrédulos, visando levar a Cristo. Somos amigos deles, visando a salvação deles, conscientizar eles da verdade. Porém cauteloso com todo aquele que é fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, ou em relação àqueles que se opõem a tudo aquilo que o cristianismo defende. Pessoas que vai contra tudo quanto o cristianismo defende. Seria mais provável que tais pessoas nos influenciassem para o mal do que as convenceres a praticar o bem. Tem que ter cuidado, que essas pessoas, muitas vezes, às vezes a pessoa se dá de forte. Comigo não acontece não, eu sou crente, eu não conheço. Aquelas pessoas têm muitas vezes uma força do mal, que influencia a vida de um cristão. Se o cristão não tiver cuidado, ele cai. Os irmãos, vejam, eles têm influência, então a pessoa tem que ter cuidado. Com esse tipo de gente você tem que ter muito cuidado. Pessoas que tenta levantar contra o evangelho, você tem que ter muito cuidado, porque eles têm tendência a influenciar as pessoas a tirar do caminho. E você foi chamado para a glória, você foi chamado para manter uma posição ativa aos olhos do Senhor. Por isso nunca apoia esse tipo de coisa. Reconheça que sempre você depende da força do Senhor. Faça para o Senhor sempre com transparência. Tenha o Senhor Jesus sempre como teu amigo. Viva uma vida para a glória do Senhor com transparência, lutando para estar com o Senhor Jesus cada dia, lutando, batalhando para viver cada dia para com o Senhor. Aleluia, glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Que nós façamos tudo para a glória do Todo-Poderoso. Verso 8 diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filhos da luz. Os irmãos, vejam a palavra, diz claro, porque outrora vocês eram trevas, antes de conhecer o Senhor Jesus, nós estávamos debaixo da maldição do pecado, estávamos debaixo do domínio dos deuses desse século, éramos treva, mas agora somos luz do Senhor, agora nós somos filhos do Todo-Poderoso. Agora nós temos a luz do Senhor conosco. O Senhor nos ilumina o nosso viver dia após dia. Dia após dia nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Então a palavra nos diz, nós olhamos pela palavra, podemos ver claramente pela palavra, como diz: vivam como filho da luz. Viva como que o teu proceder, que o teu viver, o que você planta cada dia, que seja semente da luz, como filho da luz. Que você faça tudo para a glória do nome do Senhor.
Você faça tudo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Sobre o que? Sobre o teu viver. Faça tudo. Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Olhamos, vemos claramente como as pessoas que andam na luz, nossos atos devem refletir a fé. Os irmãos, veja, o teu ato, como pessoa que anda na luz, o teu ato deve refletir a fé. Devemos ter uma vida acima de qualquer censura moral, uma vida acima de qualquer censura moral. Por isso nós temos que implantar respeito, temos que mostrar respeito. Somos um povo respeitado porque o Espírito do Senhor é conosco, amém? E diz a palavra dessa forma: refletir a bondade do Senhor Jesus ao próximo. Jesus enfatizou essa verdade em seu Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, o 15 e o 16, nós podemos ver pela palavra, o próprio Senhor Jesus falando aqui no Sermão da Montanha. Nós podemos observar ele dizendo, São Mateus capítulo 5, 15 e 16, diz assim: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Os irmãos, veja a palavra do Senhor Jesus dizendo: ninguém acende uma candeia. Você vai acender uma lâmpada e colocar aqui embaixo do púlpito e ficar escondido? A lâmpada vai ficar no lugar como está ali, lugar alto para iluminar todos. Então aqui ele diz: ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, olha o 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o Pai de vocês que está no céu. Assim como nós, como luz, que as boas obras nossas, assim brilhe diante de vocês, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, que a luz que está em nós, Cristo Jesus, venha brilhar diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o nosso Pai Celestial. Que o nosso Pai Celestial venha ser glorificado através da tua vida, que você é luz no Senhor, sobre a tua luz, que venha, sobre a tua vida, que venha resplandecer a luz de Cristo, onde? No teu viver. Então nós observamos claro, precisamos ter muito cuidado cada dia para viver uma vida para a glória do nome do Senhor. O verso, olhamos o 9: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui se fala, meus irmãos, o fruto do cristão, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Você manter a verdade, faça o melhor. Tudo que você vai fazer, isso que eu estou fazendo vai glorificar o Senhor? Isso que eu vou fazer, todos os passos da vida, que nós façamos tudo para a glória do nome do Senhor, que Ele cresça e que nós venhamos nos diminuir. Importante, meus irmãos, é nós estarmos com o Senhor em glória. Importante é nós reconhecermos a nossa estrutura, que somos frágeis, cheios de defeito, para sermos salvos só pela misericórdia do Senhor. Que dia após dia o Espírito Santo do Senhor está conosco 24 horas por dia, nos corrigindo, mudando a nossa vida, nos conduzindo ao seu Filho glorioso, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, nos conduzindo a Cristo. O Espírito Santo nos conduz a Cristo. Olha para o Senhor Jesus, olha para Ele é um modelo, Ele é o teu Senhor. Sempre estamos olhando para Ele, e se nós tivermos humildade e mantermos esse modelo de vida olhando para o Senhor Jesus, nós vamos encontrar em glória com Ele, amém? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O verso 10 diz assim: aprenda a discernir. Os irmãos, veja aí, aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprenda o que é agradável ao Senhor. Tudo, meus irmãos, em tudo. Aprenda a discernir o que o Senhor se agrada, o que é agradável ao Senhor. Aprenda a discernir o que é melhor, o que é agradável aos olhos do Senhor.
ainda diz, olhamos para a palavra: não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponha a luz. Não participe das obras infrutíferas das trevas, não participa. Vamos dizer, de uma pessoa que vem com uma piada vulgar, vem levantando piada, lhes conta a palavra do Todo-Poderoso, usando o nome do Senhor. Muitos gostam de contar de piada sobre Davi, outros sobre Pedro, pessoas que nem conhecem a palavra. Às vezes aprende até em filme, depois forma aquelas piadas, um passa para o outro, vem contando, porque você nunca prove, você nunca apoie, nunca apoie. Já deparei com pessoas desse tipo, gostava de contar piada usando a palavra do Senhor, mas toda vez que ele contava, eu entrava com a palavra e apertava ele ficava sem graça, ele ficava todo ali sem graça. E cheguei a falar para ele, diante aos olhos: o senhor não é cego, porque o senhor usa a palavra com brincadeira, o senhor usa a palavra com brincadeira. Se o senhor já foi embora, com os 84 anos faleceu, falei para ele: o senhor usa a palavra com brincadeira, o senhor não procura conhecer a verdade, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, para honrar Ele como teu Senhor, e dessa maneira o senhor não vai ser salvo. Então, os irmãos, nós temos que expor à luz o que é verdade. Nunca apoie o erro, nunca apoie. Sempre reconheça que você foi chamado para ser cabeça, você foi chamado para ser abençoado. Crente que apoia o erro, crente que vive de piadinha, o lar dele é um tormento. Tem muitos evangélicos, por falta de aprender a palavra, o lar dele é um tormento, porque ele não tem um respeito pela pessoa do Senhor, o Todo-Poderoso, pela palavra. E com isso se torna uma Babel. Por isso nós temos que ser exemplo. Fomos chamados para vencer, somos chamados para vencer o adversário, vencer o mal, mas precisamos colocar um freio na nossa língua, ter cuidado o que falamos, ter cuidado o que ouvimos, para nós não apoiarmos. Se nós apoiarmos, estamos em pecado igual a pessoa que está falando. Temos que ter muito cuidado. Então a palavra nos diz: não participem, isso mesmo, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham a luz. Não participem, exponha-se à luz, leva a luz de Cristo, leva que não é do agrado do Senhor, se expõe à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Se você ouviu algo de vamos falar assim, um crente sem temor do Senhor, ou que seja um ímpio, um descrente que não conhece o Senhor, é vergonhoso você pronunciar o que ele falou. Então não pronuncia, não passa para ninguém. É vergonhoso você abrir a boca e falar o que ele falou. Então não fala, pelo menos você não vai pecar contra o Senhor. Ah, mas eu ouvi, eu vou contar. Não conta não fala não. Isso não vai glorificar o Senhor em nada. Isso vai só escandalizar o nome do Senhor. Então não abra a tua boca para você não participar do pecado do outro. Amém, meus irmãos? Quantos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor. Estamos aqui para ir para o céu, estamos aqui para reinar com o Senhor Jesus, estamos aqui para viver em glória. Por isso jamais, os irmãos não podem, muitas vezes o assunto é estudado terça-feira, mas na terça-feira a maioria dos irmãos não pode vir. Então feliz é você que está ouvindo hoje, amém? Feliz é você que está aprendendo essa palavra, como ela é viva, santa e preciosa. Toma posse da palavra do Todo-Poderoso, Ele é a nossa esperança gloriosa. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Tudo que é exposto pela luz se torna visível. Você, como luz, reflete a glória do Senhor Jesus sobre o teu viver. Resplandeça a sua luz diante dos homens, o próprio Senhor Jesus na sua palavra dizendo. Então diz: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mas aqui estava falando para pessoas não crentes.
Aqui está falando para pessoas que não conhecem o Senhor? Não, aqui está falando para evangélico. O povo, naqueles dias de Paulo, estava muito se contaminando, muitos estavam se envolvendo com o que não devia, estava espiritualmente dormindo, como hoje em dia acontece, muitos crentes estão dormindo, muitos dormem, muitos começam a infiltrar no mundo pecaminoso, e tem um grande problema em cima de tudo isso. Quando a pessoa se infiltra no mundo pecaminoso, ele fica cheio de razão, ele está certo em tudo, sempre está certo. Toda pessoa que infiltra no mundo pecaminoso, se você for conversar com ele, ele é mais crente que você, ele é melhor que você, ele sabe mais que você, ele está fazendo certo, porque ele perdeu a visão do Senhor, ele perdeu a humildade. Aí ele começa a agir segundo a carne, ele começa a agir segundo a sua maneira, é só ele que dá certo, só ele que sabe. Grandes exemplos, os irmãos têm visto aí com os nossos olhos. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, foi a palavra de Paulo para os irmãos naqueles dias. E Cristo resplandecerá sobre ti, o Senhor Jesus vai resplandecer a sua glória sobre o enfermo de vocês. O que nós precisamos cada dia, meus irmãos, que a presença do Senhor venha resplandecer sobre a nossa vida, amém? A glória do Senhor venha resplandecer, para nós não contaminarmos nesse mundo pecaminoso, para nós não se embaraçarmos com esse mundo pecaminoso, que nós tenhamos um grande cuidado, É importante evitar as obras infrutuosas das trevas, qualquer prazer ou atividade que resulte em pecado, mas devemos ir além. Paulo nos ensina a expor essas obras, porque nosso silêncio pode ser interpretado como aprovação. Os irmãos observaram bem? Se você vê uma pessoa contando ali, vamos dizer, uma piada suja, usando até a palavra do Senhor, se for um evangélico, seja ou não, se ele está contando, vamos falar que você está sentado numa mesa com ele, ou você está ali na casa dele, está contando, ou você na sua casa, ou seja, onde for, onde você estiver com ele, se ele estiver contando aquilo, tem mais pessoas perto, tudo, você está ali ouvindo junto. Se você calar, ele vai achar que você está provando o erro dele, está provando o que ele está falando. Então há momento que nós não podemos calar, é o que Paulo está dizendo. Você tem que expor diante da luz que essa ação está errada. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós podemos ver claramente. Aqui diz, Paulo nos ensina a expor essas obras, porque nosso silêncio possa ser interpretado como aprovação. O Senhor precisa de pessoas que defendem o que é correto, e os cristãos devem afirmar com convicção e bondade tudo aquilo que é verdadeiro e justo. Você, como cristão, deve afirmar: isso eu não posso participar, isso desagrada o meu Senhor, isso ofende o Espírito do Senhor, isso aí o Senhor não aprova, principalmente pessoas que brincam com a verdade. E outro lado, se houve ali parte imoral, que você nunca aprove. Você diz claramente aqui: se vocês quiserem ficar, fica, mas para mim esse tipo de coisa não serve. Meus irmãos, o cristão foi chamado para ser cabeça. Você não foi chamado para apoiar o erro, viver no erro, quietinho ali como um cordeirinho, aceitando tudo. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser cabeça. Sobre a tua vida está o Espírito do Senhor, amém? Não apoie as coisas erradas, senão você está no mesmo pecado que a pessoa. Paulo está apelando para os éfesos, a fim de que desperta do sono, acorda do sono, falando para os irmãos de Éfesos, desperta do sono. A perigosa situação na qual alguns deles estavam se envolvendo, a perigosa situação que alguns irmãos de Éfeso estavam se envolvendo. Quantos nossos irmãos hoje se infiltram em perigosas situações,
Por isso, meus irmãos, nós temos que estar atentos, estar muito atento. Você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para ter um cuidado muito grande com a tua igreja. A tua igreja precisa subir. Muitos estão preocupados com a placa aí fora. Preocupa com o Senhor Jesus contigo. Preocupa se o Senhor Jesus está com você. Preocupa em fazer a vontade do Senhor. Procure viver a vontade do Senhor. Seja um abençoado em nome do Senhor Jesus. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Podemos observar a palavra, verso 15: tenha cuidado com a maneira como vivem, como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio. Observa bem, tenha cuidado como vive, que não seja como insensato. Podemos ver, meus irmãos, aqui é muito importante nós olharmos. Insensato não possui o bom senso. Uma pessoa insensata não possui o bom senso. Então aqui, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, pessoas que não possuem o bom senso, mas como sábio. Reconheça que sobre a tua vida está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre a tua vida está o sumo sacerdote Jesus. O Senhor está contigo, em espírito Ele está conosco. Rei e sumo sacerdote, que foi falado na escola dominical hoje. Procura dia após dia viver como sábio, sempre olhando para você. Eu não posso ficar, eu vou reinar com meu amado, eu vou estar com meu rei em glória. O meu alvo é encontrar o meu amado precioso Senhor Jesus e viver com Ele eternamente, ver o face a face. Amém? Quantos podem glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia. Glorificado e poderoso o nome, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você tem saúde hoje? Você pode estar no templo? Aproveita o máximo a oportunidade. Quantos não aproveitaram hoje? Muitas vezes não pode vir mais. Quantos tiveram tanta oportunidade para estar no templo, agora não pode vir mais? Quantos hoje estamos vivendo dia, meus irmãos, que os cristãos estão vivendo como os religiosos. O religioso faz o quê? Eu já fui hoje de manhã, o meu compromisso eu já fiz, já estou livre agora, já cumpri meu compromisso. Os religiosos tiram um tempinho, vai lá, completei meu compromisso, já está tudo certo. Tem muitos clientes hoje que estão vivendo assim. Eles, não preocupa, tem uma terça-feira, pode vir? Não vou não. Tem quinta, pode? Não vou não precisa ir. Domingo eu vou lá, domingo eu faço o meu compromisso. Só não esqueça que você foi chamado para congregar, você foi chamado para estar com o Senhor. Então a palavra diz, aproveitando, olha aqui, cada oportunidade, não está assim não. Os irmãos observaram bem como está escrito aí? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus, mas você está vendo com teus olhos. Nós dependemos do Senhor Jesus 24 horas por dia, dele nos guardar e proteger. Aproveita o máximo para você adorar Ele, aproveita o máximo para você aprender a palavra, aproveita o máximo para você glorificar Ele enquanto você está em saúde, pode estar no templo, louva, adora, glorifique, exalta o Senhor, esteja com Ele, luta para estar com Ele, aproveita o máximo. Dias virão, a gente não sabe se podemos estar aqui. Dias virão, a gente não sabe se hoje você pode. Aproveita o máximo, que o teu viver seja do Senhor o Todo-Poderoso, que o teu viver seja para a glória do nome de nosso Rei, Senhor Jesus. Amém? Vamos para a glória de Deus? Aproveita o máximo, faz o correto, faça com muita sinceridade. Se você pode chegar na hora certa, chega na hora certa. Não faz nada relaxado não, aproveita o máximo. Vou estar ali desde o começo, vou louvar, adorar o meu Senhor.
Não faça nada com pouco caso. Não faça nada porque tudo isso, meus irmãos, está registrado diante dos olhos do Senhor. Tudo isso está registrado ali, todo o seu zelo que você tem pelo Senhor, tudo está registrado. Então faz o máximo, os dias são maus, nós dependemos do Senhor por completo, lute para isso, amém? Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Podemos observar claramente, aqui nós vemos, ao se referir a esses dias como maus, Paulo está comunicando o seu senso de urgência por causa do poder da influência no pecado. Olha, o senso de urgência por causa do poder da influência no pecado. Hoje precisamos desse mesmo senso de urgência, porque os nossos dias também são difíceis. Devemos manter nossos padrões morais elevados, agir com prudência e fazer o bem sempre que possível. Faz o bem sempre, agir com prudência. Os nossos dias são difíceis. Naqueles dias, Paulo falou, os dias são maus, e hoje comecei dizendo, os dias fazer o máximo, porque nós vemos toda a situação, todo acontecimento que está acontecendo, vemos claramente que são dias difíceis, não está falando que os dias são bons, vemos com nossos olhos que a situação está difícil. Então vamos manter um compromisso firme aos olhos do Senhor. Ainda diz o 17, portanto, não sejam insensatos. Os irmãos, vejam, aqui do insensato se fala de pessoa imprudente, que não possui o bom senso. Não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor na tua vida nessa noite? O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer olhar para você e ver em você nessa noite? Qual é a vontade do Senhor? Reflita agora, qual é a vontade do Senhor na tua vida? Que você faça tudo com transparência? Que você luta mais para estar com Ele? Qual a vontade do Senhor na tua vida? O Espírito de Deus ia falar melhor no teu coração, que você reconheça a vontade do Senhor na tua vida. Você luta para isso, para fazer a vontade do Senhor na sua vida. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva a libertinagem. Use da bebida sem o bom senso, a libertinagem. Então os irmãos, vejam, aqui diz, não se embriague com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe encher-se do Espírito, que leva a libertinagem. Falta o bom senso, leva o homem à libertinagem. Ele toma o vinho, se embriaga, pega um carro, ele perde o bom senso, em alta velocidade atropela um ou outro, acaba até matando muitos. Muitas vezes toma, fala o que não deve, faz o que não deve, leva o homem à libertinagem, perde o bom senso da vida. Mas em seguida Paulo falou assim, não embriaga com vinho não, mas enche do Espírito Santo, amém? Quantos quer ser cheio do Espírito do Senhor nessa noite? Dê glória a Deus bem alto. Glórias ao Senhor. Que você, meu irmão, seja cheio do Espírito Santo, que o Espírito do Senhor esteja na tua vida, que você chegue com confiança à presença do Todo-Poderoso, que você possa agir como filho, agir como cristão, agir como seguidor do Senhor Jesus, lutando para estar com Ele, não fazendo nada por medida, como os religiosos. Já fui ontem, eu fui no culto de ceia, domingo não precisa ir não, eu já fiz minha parte, já fiz meu compromisso. Cristão não compensa o seu compromisso de um dia para o outro assim não. O Senhor não aposenta ninguém não. Nosso compromisso é pegar a nossa cruz, levar a nossa cruz até o fim. Que é cruz? O que significa cruz? Símbolo de morte.
que nós levamos a nossa cruz até a morte, até o momento que o Senhor nos der vida nessa terra, no momento que encerrar nossa vida, aí sim, nós vamos encerrar, amém? Enquanto estiver vida, nós estamos carregando a nossa cruz. Enquanto estiver, somente após a morte, nós vamos errar de carregar essa cruz, amém? A cruz é até a morte que nós levamos a nossa cruz. O nosso viver precisa ser por completo de nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Todos pela glória a Deus? Glórias ao Senhor, aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu vou para o templo, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou lhe cantar de coração, meu Senhor, dando graças constantemente ao Senhor Deus e Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, dando graça por tudo, que o nosso viver seja constantemente você sempre ser agradecido. Senhor, como é precioso estar na tua presença, te louvando, te adorando, aprendendo a tua palavra. Senhor, que alegria minha está indo para o templo, como Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você tenha esse desejo ardente de estar na casa do Senhor, esse desejo ardente de adorar o Todo-Poderoso, esse desejo ardente no teu coração, que o Espírito do Senhor é com você, que você toma posse disso. Eu vou lá para adorar o meu amado, o meu precioso, Ele é comigo 24 horas por dia, o Senhor é comigo, amém? O Senhor é com você? Você sente a presença dEle? Você sente a companhia dEle? Que o Espírito do Senhor fala melhor com cada um de nossos irmãos nessa noite, amém?